E agora o Fantástico exibe a reportagem da Juliana Girardi com Alan Jesus e Luva de Pedreiro. 2 semanas depois da entrevista com um dos maiores fenômenos das redes sociais, o Fantástico mostra que estava censurado por ordem da justiça. Aqui essa multa de 5 milhões. A multa de 5 milhões. Eu nem sabia que o contrato era de 5 milhões. Faz as perguntas que estavam no ar há 15 dias. Você considera esse contrato um contrato equilibrado? Você falava de valores para ele. O que Alan, o primeiro empresário do Luva de Pedreiro, responde, você vai acompanhar ao longo dessa reportagem. Enquanto a gente gravava com Alan no Rio de Janeiro, uma outra equipe do Fantástico estava com o Irã, o Luva, na região metropolitana do Recife, na casa nova em que ele mora. A vida de Luva girou 180 graus de fevereiro para cá, desde que ele assinou um contrato. Ele multiplicava seguidores dia a dia. Chegou a mais de 18 milhões no TikTok, mais de 17 milhões no Instagram, 2 milhões no Facebook e mais de 1,5 milhão no YouTube. Era chamado para fazer propagandas de grandes marcas. Já tô no exterior, já é? Aparecia ao lado de celebridades. Era convidado para fazer trabalhos no exterior. Só que os mais chegados, que acompanhavam essa subida vertiginosa, não entendiam por que o criador do bordão mais famoso dos últimos tempos Receba! diz que não recebia por tanto sucesso? Rapaz, o dinheiro nunca chegou nada. Ninguém não sabe nem quanto tem, nem que nada. Dizia que ia construir a casa e nada. Oxi. Dizia que era pra gravar toda hora conteúdo, quantidade. Ele queria quantidade, ele tratava igual prisioneiro, pô. Luva estava se referindo ao seu antigo empresário, Alan Jesus, dono da empresa ASJ Consultoria. Tudo isso, Irã contou ao repórter Maurício Ferraz. Mas boa parte do material não foi ao ar porque Alan obteve uma liminar impedindo a divulgação de informações sigilosas sobre o contrato que ele e Luva assinaram. A Rede Globo recorreu e essa semana essa proibição deixou de existir. Portanto, você vai ver aqui trechos da entrevista do Luva, de parentes dele, que foram gravados e que não foram exibidos 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, o ex-empresário Alan também ficou de se encontrar aqui com o repórter Maurício Ferraz, nesse endereço, sede da Rede Globo, no Rio de Janeiro. O que aconteceu depois, a gente já sabe. Ele desistiu da entrevista e entrou na justiça. Agora, ele ficou de se encontrar com a gente nesse mesmo endereço. Eu estava sendo ameaçado de morte, como foi enviado para vocês. Vazaram os meus dados pessoais. Eu precisei pedir ajuda, eu precisei pedir socorro. Na conversa com o Fantástico, Alan conta o que chamou a atenção no Luva de Pedreiro, na época em que Luva somava 200 mil seguidores. Olha, eu vi nele o carisma, a coisa autêntica, aquele conteúdo nativo, né? Ele tinha elementos que eu tinha certeza que daria muito certo, né? Como uma narrativa voltada para a jornada do herói, né? Aquele garoto que sonha em ajudar sua família, sonha em crescer no seu trabalho, sabe? Veio então o contato com o Irã, lá na Bahia, e um contrato em que Alan se torna empresário do Luva de Pedreiro. E eu só assino o contrato com ele quando a gente retorna em março para o Rio, junto com o pai e a mãe, e aí a gente faz a assinatura do contrato. Irã e a família deixaram a cidade de Quijingue para morar no apartamento de outro influenciador, também cliente de Alan, no Rio de Janeiro. Mas o Luva continuava gravando os vídeos na casinha dele na Bahia. Alan mostrou áudios indicando que ele havia explicado detalhes do contrato, como a porcentagem que Irã receberia pelos trabalhos. A gente vai estar ajudando vocês em tudo, tá? Eu vou colocar a internet na casa de vocês, cuidar de tudo. Tudo que a gente ganhar de dinheiro vai ser repassado à parte de vocês, metade de tudo. E a gente vai prestar conta, vai dizer para vocês quanto entrou, quanto saiu. Eu tive esse cuidado de primeiro explicar para todos eles como iria funcionar. Não tinha nenhum advogado presente Não nesse tinha, dia. eu fiz a leitura do contrato para o Irã. O Irã é extremamente inteligente, tá? O Irã, ele sabe ler. E o que dizia esse contrato? Eu sei lá, nem li, não sabia de nada, eu não sei muito ler não, esse negócio. Sou meio fraco.
Você estudou até... Até a 7ª. E teu pai também não? Pai não sabe não também, pai não sabe, não estudou não. Ele. A irmã de Irã diz que ele nunca escreveu as próprias legendas quando postava. Você quer que eu te ajude? Posso te ajudar? Aí ele só soltava o vídeo, pra mim colocar a legenda e responder. Ele não tinha, assim, essa dinâmica. Por isso, ela ficou preocupada quando soube que os pais analfabetos e o irmão, que não sabe ler e escrever direito, ficaram sem qualquer supervisão durante a assinatura de um contrato importante, cheio de cláusulas que previam punições em caso de rescisão e apenas para uma das partes, para o Irã. Existe uma multa muito grande, né, muito alta, 5.200.000 reais, só para um lado. Por exemplo, o contrato que eu tenho com o meu outro criador de conteúdo é o mesmo contrato do Irã. Você considera esse contrato um contrato equilibrado? Com certeza. Quando nós falávamos que nós ia sair dele um dia, ele dizia que não tinha como nós sair não, que nós não tínhamos dinheiro para pagar. Como que você pagaria esse dinheiro, essa multa aí? O pai ia ficar chorando direto, pô. O que eu sinto mais é isso, a enganação que ele fez com nós. O senhor se sentiu enganado? Eu senti muito enganado. Então, a família do Luva chama essa advogada para rever o contrato. A gente apontou também, por vontade do Irã, a diminuição do prazo do contrato para metade, o que eles não concordaram. O contrato permanece com a validade de 4 anos. A gente apurou que a multa ela era unilateral. Pelo menos a gente tentou manter aí uma multa para quem descumprisse o contrato, para que ficasse uma coisa mais equilibrada, né? Ainda que com valor elevado. Existe alguma ilegalidade em ter um contrato com multa apenas para um dos lados? Num primeiro momento, uma cláusula unilateral de quebra de contrato não é ilegal, mas no caso concreto, por causar um desequilíbrio e ser bastante onerosa, me parece ser questionável judicialmente. Existe um contrato onde foi alterado a questão da multa ser bilateral. Esse contrato foi assinado? Esse contrato não foi assinado. A gente fez as alterações que são válidas. Mas então ele não vale? Vale. Mas se ele não foi assinado, vale? Sim, vale. Não chegamos numa concordância final, né? Então não houve assinatura, nem renovação de cláusula, alteração, nada disso. Durante esse impasse, Luva se sentia nas mãos de Alan para tudo. Ele ficou me prometendo coisas assim demais. Quando chegou esse tempo agora, prometendo nada, eu cismei. Ele tem algum cartão? Ele tem, se não me engano, 2 contas pessoa física. Quando ele falava, Alan, eu preciso de X para comprar isso, toma o X. Mas era sempre pedindo para você, ele sempre tinha que Olha, pedir. Juliana, o que nunca faltou nada para ele. Temos um calendário que eu preciso respeitar de recebimento, certo? E quantos contratos vocês fecharam? Mais ou menos 2.200.000 por aí. Isso em menos de 4 meses de trabalho. Esses contratos começam a ser pagos a partir de julho. Ontem, por acaso, já caiu 3 ordens de pagamento. O Irã já foi comunicado. Alan Jesus apresentou um documento feito por um contador contratado por ele. No parecer, estão listados os contratos, receitas e despesas que envolvem a parceria com o Irã. A conta bancária de todos os contratos de publicidade é a conta bancária da empresa que ele é sócio. Então, assim, a transparência está presente o tempo todo. Irã reafirmou em nova entrevista gravada esse fim de semana que não sabia de valores nem de conta jurídica. Sabia não sabia de conta jurídica, sabia de nada. Na primeira entrevista ao Fantástico, Luva disse que mais do que dinheiro, o problema era a falta de liberdade. Eu me sufocava muito e não dizia que prometia tanta coisa, eu não podia sair, eu queria viver, pô. Tá entendendo? Eu tava triste. Era tipo um castigo privado mesmo. Parentes reclamavam do isolamento do Irã. Ele quis passar que a gente se aproximou do Irã por conta da fama do Irã. A gente não tinha um contato com o Irã. Primeiro que a família sempre, né? Pode não ter a convivência, mas a família sempre é a família. Eles afastam a família, senão a família atrapalha a carreira. Alan nega e coloca um áudio para mostrar como o pai do Irã o tratava. Seja bem-vindo, pode trazer a família. Como é que eu vou proibir se desde a primeira vez os pais participam vindo para cá? Os pais sempre vinham para o Rio de Janeiro, sempre voltavam para a Bahia com a gente. Os seguidores do Luva também começaram a se incomodar com o ex-empresário. Ele chegou a botar o nome da empresa na plaquinha que os influenciadores ganham quando atingem um grande número de seguidores. Tá lá,
Luva de Pedreiro, BAI, ASJ Consultoria. Aí, minha tropa, meus seguidores, disse que estava errado essa parada. Até o Neymar entrou na polêmica. Ele questionou por que a placa não tinha apenas o nome do Luva de Pedreiro. Irã conta que foi, então, obrigado pelo empresário a inventar uma desculpa. Foi correndo dizer para eu ligar para Neymar, para mandar um áudio, dizendo assim, que eu tinha outra placa, para mentir para Neymar, tá entendendo? Mas você não mandou o áudio? Ele mandou mandar, pô. Ele dizia que ia acabar tudo. Cara, explica pra ele, né, que de repente ele não sabe. A placa do YouTube você pode ter várias. A gente ia pedir a dele quando ele mudasse de casa. Quando para a casa nova dele, a gente pode pedir quantas quiser. Mas o Fantástico consultou o YouTube, que disse que fornece apenas uma placa. Sobre a nova casa prometida para o Luva, a resposta do empresário é de que ela estava prestes a ser construída lá na Bahia. A gente ia derrubar aquela casa e construir outra. A gente vinha negociando com uma marca global, isso, tá? No dia 1º de abril, eu comecei a falar com uma arquiteta renomada, né? E que no Rio, Alan estava fechando o aluguel de um apartamento. O fato é que nada se concretizou. Irã decidiu romper a parceria antes. Essas imagens são do dia em que Luva de Pedreiro se desligou de Alan. E quando tem aquele encontro entre você e ele, o que você fala pra ele? Diz assim, rapaz, não vai dar certo mais não. Desculpa aí, não vai dar certo mais não. Luva de Pedreiro deixou Alan para fechar negócio com o ex-jogador de futsal, Falcão. Nós procuramos ele, disse que ajudava nós. Para Alan, a parceria do Luva com a empresa de Falcão é suspeita. Alan diz que Luva e Falcão começaram a conversar em abril, apenas um mês após a assinatura do contrato. E que o influenciador foi convencido a mudar de empresário, desrespeitando o compromisso de 4 anos que tinha sido firmado. Eu acredito que ele foi manipulado numa promessa de dinheiro rápido, dinheiro fácil. Alan mostra uma troca de áudios com o pai do Irã um dia antes do fim da sociedade. O diálogo, segundo o empresário, indica que não havia mal-estar com a família do Luva. Se existia tamanha insatisfação, como é que eu recebo uma mensagem dessa um dia antes? Tô chegando amanhã aí, liguei pro senhor. Seja bem-vindo, com fé em Deus. Deus que ilumine seus passos. Vocês chegaram a orquestrar algum movimento para aliciar o Luva de Pedreiro? Não teve investida. A investida que teve foi para contratar ele como influenciador em fevereiro com o empresário dele. A investida com o Irã em abril foi o Irã que me procurou. E eu tenho todas as conversas ali. No contrato atual com Falcão, Irã tem direito a uma casa de frente para o mar com toda a estrutura e remuneração mensal de R$100 mil. Além disso, o Luva agora vai ficar com 60% do cachê de cada novo trabalho. O embate com Alan vai continuar na justiça. Nós entramos com ação contra o Alan pedindo a nulidade do contrato, que foi assinado com uma pessoa que não tem capacidade de entender o que estava assinando. Você vai cobrar do Irã o pagamento da multa de R$5.200.000? Eu não parei para pensar sobre isso, certo? Existem advogados se falando e agora eu vou deixar que eles se resolvam pela questão judicial e lá. No próximo dia 26, haverá uma audiência de conciliação entre as partes. Até lá, a Justiça determinou que Irã continue cumprindo os compromissos assumidos no contrato com Alan. Luva de Pedreiro segue cumprindo a agenda dos dois empresários. Depois dos comerciais, o Brasileirão tem um novo líder.